Olá, fique ligado que o Abrindo o Jogo está no ar. O programa de hoje será todo dedicado à 7ª arte brasileira. Afinal de contas, essa data foi escolhida para lembrar esse meio que nos permite sonhar e, ao mesmo tempo, refletir sobre muitas situações do cotidiano. O Rio de Janeiro foi palco das primeiras produções cinematográficas brasileiras, ainda na década de 30. Depois, foi a vez das chanchadas e dos documentários. Em 1960, o movimento chamado Cinema Novo foi o responsável pelo crescimento do cinema no Brasil e no mundo, ganhando, inclusive, alguns prêmios internacionais. O Cinema Novo ele foi uma espécie de corrente cultural dentro do meio cinematográfico nos anos 60. O grande expoente foi o Glauber Rocha e, na verdade, ele era um sistema inspirado na Nouvelle Vague do cinema francês, né, que tinha essa ideia de buscar um novo realismo, neorrealismo, que era uma apropriação, então, dos temas do homem comum dramatizados para a cinematografia. A importância dele é que, na verdade, foi um cinema mais intelectualizado nos anos de chumbo, né, da ditadura militar, e isso, na verdade, acabou sofrendo uma espécie de repressão, deu muita proeminência ao cinema brasileiro no exterior, mas, por outro lado, repercutiu em termos de censura, se a gente pode dizer assim, e repressão também à produção cinematográfica brasileira. Mesmo passando por um processo de crescimento e tendo a oportunidade de conhecer o trabalho de cineastas como Glauber Rocha e Carlos Diegues, nas décadas de 60 e 80, o cinema brasileiro passou por uma grande crise que já foi superada. Bom, a continuação desse momento, e que na verdade os cineastas acabaram migrando para outros ramos de atividade, inclusive para a publicidade, o que explica, né, a qualidade da publicidade audiovisual brasileira, a gente teve uma fase em que praticamente só se produzia no Brasil pornochanchadas ou coisas no gênero, né? Inclusive com um certo aval não oficial, mas informal da ditadura militar, porque isso ajudava a alienação das pessoas. Muito bem, teve uma contribuição no sentido até de trazer informação sobre um assunto que até então era reprimido, era um pouco tabu na sociedade brasileira. Depois disso, a gente teve, na verdade, um processo em que houve poucos proeminentes de produção, tipo Renato Aragão, a Xuxa Meneghel num segundo momento, mas a retomada do cinema nacional se deu por conta do patrocínio ou da entrada de grandes patrocinadores no mercado. Então, a gente tem o marco do filme Carlota Joaquina, da Carla Camurati, com patrocínio da Petrobras, distribuidora, se não me engano, e isso fez toda a diferença, porque dali se começou a perceber que o cinema nacional poderia ser uma produção bem-sucedida, de qualidade. Os programas clássicos de áudio lentamente começaram a ser superados e isso repercutiu então na redescoberta da cinematografia nacional. Como hoje é dia de celebrar o cinema, não vamos ficar aqui falando sobre crise, não é mesmo? Vamos aproveitar para lembrar algumas produções que entraram para a nossa história. Central do Brasil foi indicado ao Oscar e chamou a atenção do mundo para as nossas produções. Mas não foi só ele. Várias produções brasileiras já concorreram ao maior prêmio do cinema mundial. O Quatrilho, O Que É Esse Companheiro e A Cidade de Deus também já concorreram ao prêmio. Isso mostra o talento e garra dos nossos cineastas. Tudo bem, tem dificuldades, mas eu acho que ele está numa fase muito bacana. Teve um divisor de águas há pouco tempo, alguns filmes, os primeiros filmes que começaram, né, aí para serem indicados internacionalmente, ter uma visibilidade maior. Eu acho que é um momento importante por causa disso. Isso significa que nenhum filme vai lá para fora por indicação ou porque é bonitinho. Vai porque tem qualidade, porque o mercado internacional ele é muito competitivo e ele é muito bom. Então, se o cinema brasileiro está conseguindo entrar num espaço bacana dentro do mercado internacional, é sinal que a qualidade está bacana. Realmente, o brasileiro não desiste nunca. Usa e abusa da criatividade para chamar a atenção das autoridades e da população, de uma maneira geral, para os assuntos mais variados. As recentes produções nacionais Tropa de Elite 2 e Nosso Lar bateram recordes de bilheteria e deixaram claro que os brasileiros sabem produzir e consumir esse tipo de arte. Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. A Universidade Veiga de Almeida não poderia ficar fora dessa comemoração e aproveitou para comemorar a data com o lançamento do filme Operação Mamãe, estrelado por Marilu Bueno. É uma emoção enorme, né? Porque o cinema ele simboliza
muitas coisas, né? E principalmente esse esforço de trabalho de equipe e que justamente a gente está conseguindo exibir nessa data. Eu tive a ideia, escrevi o roteiro e foi um filme assim que contou com a colaboração de todos, dos atores, de todas as pessoas. E qual foi a última vez que você foi ao cinema? Aproveite a data e celebre assistindo um bom filme e valorizando a sua cultura. Levanta daí, aproveite, garante seu ingresso. Até a próxima. Falando, não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez vai ser pessoal.